Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Estamos começando o Viver é Melhor de hoje e a gente já começa a semana com um tema importantíssimo para as famílias. Nós vamos falar hoje sobre primeiros socorros. Você sabe o que fazer se alguém na sua casa sofrer uma queimadura, por exemplo, ou um afogamento? Uma criança engasgada, o que fazer com ela? Um infarto, já imaginou você nessa situação? Uma pessoa do seu lado sofre um infarto, você sabe como fazer esse acompanhamento até que cheguem os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros, de atendimento de saúde? No programa de hoje falaremos sobre essas situações, por isso não saia da audiência do nosso programa hoje, porque é um assunto importantíssimo para as famílias, para as escolas, para as empresas, para todo mundo, para quem vive em sociedade. Precisamos aprender como nos cuidar e cuidar melhor uns dos outros. E esse é o objetivo do programa hoje. Então, se você quer aprender mais sobre o assunto, já esteja na nossa audiência. E além disso, além de acompanhar o nosso programa, que já é importantíssimo, pedimos também a sua colaboração. Mande pra gente sua pergunta, quer tirar alguma dúvida ou participar do Momento Ecumênico de Preces, que é o nosso passo primeiro para termos saúde de verdade. Aqui na Boa Vontade TV e aqui no nosso programa, nós trazemos sempre essa compreensão de saúde de forma completa, equilíbrio entre espírito, corpo e mente. E este equilíbrio para a alma nós conquistamos com bons hábitos que devem ser diários, tanto quanto uma boa alimentação, beber a água. Nós trazemos, em primeiro lugar, os bons hábitos para a alma. A prece, beber da água fluidificada, os bons pensamentos, as boas palavras e as boas ações, a sintonia tríplice com Jesus, que aprendemos na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E hoje nós convidamos você, então, a manter na sua vida essa disposição para resolver os problemas, para se preparar para agir diante dos desafios. Porque quantas vezes na nossa vida nós temos um problema que começa assim, pequenininho, quase nada. E quando a gente se dá conta, quando nós paramos para olhar para ele, já se transformou numa grande dificuldade. Tenho certeza que alguma coisa desse tipo já aconteceu com você. Pode ser na área financeira, pode ser na parte de educação, na parte de criação dos seus filhos, na sua saúde. E a gente vai trazer para você, então, hoje essa conscientização do quanto os detalhes são fundamentais para a gente viver melhor. E nós encontramos aqui no livro Como Vencer o Sofrimento, de autoria do educador Paiva Neto, essa afirmação que fica para a nossa reflexão no início do programa de hoje. Na página número 43 dessa versão que eu tenho em mãos, ele fala sobre essa importância de não desprezarmos os problemas que parecem pequenos hoje, achando que eles são sem importância, que não fazem diferença na nossa vida. Será? Escreve o autor. De toda dificuldade se tira uma grande lição. Se não suplantarmos o difícil hoje, poderemos ser esmagados pelo impossível, entre aspas, amanhã. Portanto, mãos à obra, enquanto há tempo. E é essa consciência que nós devemos ter. Hoje pode ser pequeno, hoje é apenas difícil. Amanhã pode ser quase impossível. Impossível, entre aspas, inclusive, é como o Paiva Neto ressalta aqui no livro, porque nós sempre podemos encontrar soluções para os nossos desafios. Depende da nossa dedicação, do nosso trabalho. Mas para que deixar um problema se transformar em algo tão grande, tão complicado? Se a gente podia resolver ele logo no início, tomando uma atitude correta, não deixando para depois. E a gente sempre conta com amparo espiritual para isso. E é o que o Paiva Neto ressalta também na revista Jesus Está Chegando, a revista ecumênica da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E aqui eu tenho em mãos a edição número 124, que acabou de ser lançada no último sábado, na Cruzada do Novo Mandamento de Jesus, reunião da comunhão com Deus. Essa revista foi lançada e nós, inclusive, comemoramos o aniversário da revista Jesus Está Chegando, que aconteceu no dia 27 de fevereiro, foi lançada na cidade de Campinas pelo irmão Paiva Neto, essa revista, e chega à edição número 124. E aqui no artigo do irmão Paiva Neto, nós encontramos esse destaque sobre o quanto os Espíritos de Deus, que estão sempre prontos a nos ajudar, esperam de nós essa postura, de não deixar os problemas para depois, de não ficar postergando a tomada de decisões, de não deixar a responsabilidade para o outro. Na página número 27 desse editorial que nós encontramos aqui na revista Jesus Está Chegando, vale a pena a leitura na íntegra, recomendamos a você que faça isso com a sua família. Há muitas imagens aqui que nos trazem essa ambiência fraterna para a nossa casa, Jesus, Maria, Mãe de Jesus, vale a pena essa leitura. Uma vida a apostolar, roteiro espiritual para uma vida a apostolar. Na página número 27, o Paiva Neto escreve o seguinte: os espíritos de luz ficam sempre na expectativa de que abramos os olhos, de que melhoremos,
de modo que seja aprimorado tudo o que existe à nossa volta. É isso que eles esperam de nós, que nossos olhos estejam abertos, que façamos de tudo para melhorar o que está ao nosso redor, especialmente pelas nossas atitudes, pelas nossas ações. E então o amparo divino nos ajudará a encontrarmos melhores soluções, a termos melhores resultados na nossa vida. E não é isso que todo mundo quer? Não é resolver os desafios antes que eles fiquem grandes demais, nos deem trabalho demais, sofrimento demais? Especialmente nós vamos aplicar isso à nossa saúde. Então nada de deixar para depois um bom hábito, nada de ignorar o resultado de um exame que mostra que as coisas estão começando a ficar desequilibradas, nada de deixar para depois um sentimento que não está lhe fazendo bem e você finge que não está lá, começa a deixar ele de lado, ignorando aquele sofrimento. Vamos enfrentar com coragem, com disposição no bem para resolver os desafios hoje, agora. E contamos com a sua audiência no programa hoje para juntos fazermos as nossas preces para que tenhamos a força espiritual para isso. Ligue, peça por você, peça pelo fortalecimento da sua família. 0310 07 940. Bom, mas você sabe, o nosso tema de hoje também fala sobre a importância aos detalhes dos cuidados com a família, nos primeiros socorros, e para isso recebemos um especialista, é claro, porque não dá para fazer aquilo que você só encontra na internet, que alguém te contou. Quando a gente fala de primeiros socorros, estamos falando em salvar vidas, na manutenção da vida. Recebemos então hoje um especialista de uma área diferente do nosso programa, mas é muito bem-vindo ao programa. Tenente, seja muito bem-vindo ao Viver é Melhor. Muito obrigado. Por favor, vamos nos sentar. Nós recebemos hoje o primeiro tenente do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Leandro Soares. Obrigada por vir ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar aqui para falar sobre um assunto tão nobre, né? E esse é um assunto importante porque nós ainda vemos as pessoas falando de primeiros socorros com muitas dúvidas. Quando a gente pesquisa na internet, a gente encontra muitas coisas. E aí vem alguém e fala, não faz nada disso. Ou faz, e a gente fica com muita dúvida. Então, a gente vai começar no programa hoje um roteiro. É claro que não vai dar para explicar tudo de uma vez, num dia só, mas vai dar para esclarecer bastante. E a gente já começa com algo que é fundamental. Caixa de primeiros socorros. Toda mãe, toda dona de casa tem ali alguns recursos básicos, mas tem hora que a gente acha que é quase melhor não usar. Porque falam, melhor ir logo para o médico, que lá o médico vai dizer o que fazer. A gente nunca sabe. Compensa ter em casa uma caixinha de primeiros socorros? Sim, é interessante ter uma caixinha de primeiros socorros com algumas coisas simples para atendimentos rápidos, assim. Nem o Corpo de Bombeiros nos seus atendimentos, o Corpo de Bombeiros em si, não ministra medicamentos, não fornece medicamentos a nenhum tipo de vítima. Até porque, mesmo nas ocorrências, a gente não tem como saber exatamente o que está acontecendo dentro do corpo da pessoa. Por isso, a gente sempre recomenda o acompanhamento médico ou a vistoria, ou passar por algum médico para verificar realmente o que está acontecendo. Então, caixa de primeiros socorros não contém remédio, não contém medicamento, e aí sim vale essa indicação. Ainda mais para o brasileiro que tem o costume de se automedicar, de usar remédio por conta própria para tudo, é realmente muito perigoso, especialmente num caso de acidente, a gente não sabe o que fazer. Então, a recomendação continua essa. Mas o que vale a pena ter, então? Explica pra gente. Bom, eu tenho aqui alguns itens que são interessantes, que podem ser colocados numa maleta de primeiros socorros, mas vocês mesmos vão ver que são itens simples, coisas de uso simples. Tá. Mas antes de começar com tudo que tem aqui, tem uma coisa que, quando a gente tem uma maleta de primeiros socorros, às vezes a gente atende algum conhecido, só que pode ser que você venha a se deparar com uma situação de alguém desconhecido. Então, antes de começar tudo, você precisa ter certeza que você não corre nenhum risco. Aí, antes de usar qualquer um desses itens, a gente aconselha ter uma maletinha de primeiros socorros, luvas de procedimento. Eu até carrego algumas aqui, elas ficam meio feias, ficam amassadas, mas importante ela tá... Praticidade. Por questão de praticidade, porque eu uso bastante. Mas, normalmente, esse tipo de luva, em qualquer cirúrgica, material de equipamentos ortopédicos, esse tipo de loja eles vendem. E, normalmente, eles vendem saquinhos com um par de luva, com um pouco menos, às vezes. Para quê? Você vai garantir que qualquer ação que você está tomando, você não está se expondo a nenhum tipo de fluido, nenhum tipo de secreção. Seja suor, saliva, sangue, qualquer coisa que possa te contaminar, você tem que evitar. Então, antes de qualquer coisa, você precisa estar seguro. Tá. A gente comenta muito sobre ter uma maletinha de primeiros socorros em caso de acidente de trânsito. Sim. Então, só que você só vai atuar se você estiver em segurança. Se for uma rodovia que tem muito carro passando rápido, tem alguém no meio da rodovia com fluxo intenso,
Não é aconselhado você intervir nesse momento, porque você pode se tornar mais uma vítima. Mais uma vítima, sim. Então, vamos supor, já considerar que o local que você está para acessar a vítima, quem precisa do seu auxílio, está um local seguro. Você vai ver se não tem fio desencapado no local, se não tem carro passando em grande velocidade, se o local é plano, se você não vai escorregar, se você não vai rolar uma ribanceira abaixo. Tá. Vamos considerar que tudo isso você já observou. Então você vai primeiro calçar as suas luvas. Calçando as luvas, precisa tomar cuidado para que a luva ela não esteja rasgada em nenhum ponto. Justo porque ela é feita de uma borracha que vai impedir que o fluido passe para suas mãos. Então, se você tiver algum machucadinho, uma mulher que fez a unha, que possa ter algum contato, qualquer corte, essa luva vai impedir que tenha um contato com a sua mão. Então, colocando a luva nas duas mãos, aí sim a gente vai ter como acessar a vítima e também utilizar os materiais que eu vou mostrar aqui para os senhores. Aqui eu separei alguns materiais simples que, quando a gente fala em socorrista, a gente fala também às vezes em leigos, para atenderem uma vítima. Isso aqui a gente chama de atadura de crepe, é uma atadura. É uma bandagem. Para que ela serve? Ela serve para enrolar ferimentos. Então, se você tem um machucado de grande extensão, você não tem esparadrapo, você não tem nada. Eu posso utilizar seu braço para demonstrar? Vamos supor que você tem um ferimento aqui no braço. O que eu vou fazer? Eu vou enrolar essa bandagem em volta do braço, comprimindo a área do sangramento. Isso, rolou. Para estancar o sangramento. Para estancar o sangramento. Em qualquer tipo de machucado? Corte, queimadura? Pequenos cortes, a gente pode fazer isso daí, mas qualquer sangramento, ele pode ser utilizado esse tipo de bandagem triangular. Esse tipo de bandagem, que é a bandagem atadura de crepe. Tá. Depois que enrola tudo, o finalzinho, essa pontinha aqui, depois de enrolar, você pode prender aqui na borda do curativo, que ela mesmo se segura. Só a pressão já trava. Só que vamos supor que é um grande sangramento e só isso não vai segurar. Tá. Então, antes da bandagem, de colocar a bandagem, assim você não precisa trabalhar nem com esparadrapo usando esse tipo de bandagem. A gente usa uma gaze. A gaze é mais conhecida, né, entre as pessoas. A forma correta de utilizar a gaze se tiver um sangramento. Você vai abrir a gaze, pega o bloquinho inteiro de gaze, se for um grande sangramento. Supondo o mesmo ferimento, a gente vai comprimir em cima do local do ferimento. Essa compressão direta, que a gente chama, ela vai fazer o estancamento do ferimento, do sangramento. Quando escutar, então, a orientação, tem que estancar o sangramento. Tem que fazer isso. Pega esse bloquinho de gás e segura no lugar por um tempo? Isso, segura por um tempo até parar o sangramento. Vamos supor que é um grande sangramento. Eu vou tirar essa gás e colocar outra seca? Não. Eu vou pegar mais uma gás e colocar em cima. Se for um grande sangramento, você vai colocando em cima até fazer o estancamento. Tá bom. Porque aquela gás de baixo, ela vai secando junto com o sangue e vai fazendo o estancamento do sangramento. Aqui eu tenho também uma manta aluminizada. Que essa aqui é a manta que a gente utiliza no Corpo de Bombeiros, né? Para que ela serve? Ela serve basicamente para evitar a perda de calor. Existem várias situações em que a pessoa ela fica exposta à temperatura, ao ambiente, e ela vai perdendo calor. Até mesmo a gente vai ver nos casos de queimadura. Com queimadura, a pele ela perde a capacidade de reter o calor. Então é interessante ter essa manta aluminizada, que ela nada mais é do que uma manta. Para que ela serve? Para cobrir a pessoa que se acidentou. Enquanto espera o socorro, cobre a pessoa. Vocês devem ter visto já em filme, alguma coisa, ou o próprio bombeiro atuando. Sim. Às vezes a pessoa está em cima da prancha e está com essa manta por cima. Para que ela serve? Para reter o calor. Para reter o calor. Só que precisa tomar só cuidado no uso, se a pessoa ela já está com o que a gente chama de hipertermia, ela já está muito quente o corpo dela. Aí não é o caso de usar a manta aluminizada. Quais são geralmente as situações em que é necessário usar essa manta? Quando a pessoa está molhada, normalmente ela está com a roupa e está molhada. Ela tende a perder mais calor. A água naturalmente rouba calor do corpo. Tá. Então isso tende a acontecer. Chuva, afogamento. Afogamento, com roupa. Mas aí a necessidade do bom senso de saber se está frio ou se está calor. Se a pessoa estiver aparentando estar com frio, se estiver ficando com a pele mais pálida,
dá a impressão disso. Então, é questão de sentir a temperatura da pessoa. Sentiu ela está fria? Pode cobrir. Sentiu ela está muito quente? Não precisa de manta laminizada. Tá bom. A gente tem um outro material aqui, que é o soro fisiológico. O soro fisiológico ele é basicamente para lavar o local de ferimento. No nosso caso, que a gente não vai fazer ingestão de nada, no caso de primeiros socorros, então é importante do soro que ele não esteja violado, local de armazenamento não é interessante que ele fique no sol, por questão de... E ele tem uma validade também. Então, observar no rótulo, procurando no rótulo, vai ter a descrição dele e tal, e vai ter a validade dele. Então, observar a validade e depois dele aberto, para primeiros socorros, você abriu, utilizou, o que não utilizou, joga fora. Não guarda para usar de novo. Não guarda para utilizar de novo por questão de contaminação. Tá. Se vocês observarem, todos esses materiais eles são descartáveis. Utilizou uma vez, jogou fora. Porque é material de primeiro socorro por questão de contaminação. Para finalizar, então, aqui esparadrapo. Esparadrapo, band-aid, esses materiais são para pequenos ferimentos, pequenos machucados. E o esparadrapo, principalmente, para fixação de curativo. Da faixa, da gaze. Faixa, a gaze, pode ser utilizado. Muitas vezes a gente prefere utilizar só a bandagem por questão de praticidade, porque utilizar esparadrapo junto com luva, vocês vão ver que não combina, porque fica grudando na luva. Então a gente prefere utilizar... Aprender a usar a bandagem mesmo e fazer aquela amarração final. Isso, mas não tendo a bandagem, pode ser utilizado o esparadrapo. Bom, e a gente viu que já tem bastante coisa para conversar, a gente vai falar bastante ainda hoje no programa. Nós temos um rápido intervalo agora aqui no Viver Melhor e daqui a pouquinho vamos falar sobre as queimaduras. Tem muita receita caseira para fazer com queimadura. Já ouvi falar? Clara de ovo, pasta de dente, receita é o que não falta. Será que alguma delas funciona? Será que alguma delas pode agravar a situação? Nosso convidado responde isso já já. Não sai daqui da nossa audiência.